um novo céu e uma nova terra. E eu coloco um subtítulo que talvez pode intrigar ou tenha intrigado as pessoas. O Apocalipse não anuncia o fim. Mas não, pastor. Mas profetiza um novo começo. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Aqui diz assim: E vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Amém? Quem tem medo do Apocalipse? Você tem medo do Apocalipse? Quem tem medo do Apocalipse? Levanta a mão. Ninguém quer levantar, ninguém tem coragem. Quantos já leram o livro do Apocalipse, do começo ao fim? Alguns, poucos. Quem entendeu tudo? Levanta a mão. Quem entendeu? Ninguém. Ninguém entendeu. Não, né? É difícil. O que acontece com o livro de Apocalipse, não? Ele trata de um grande cataclismo, flagelo, devastação, hecatombe, é isso? Essa é a definição do dicionário Aurélio para a palavra Apocalipse. Preste bem atenção nisso. Grande cataclismo, flagelo, devastação, hecatombe. Aí eu fui para o dicionário, o Michaelis, e ele diz assim: é uma revelação profética em forma de alegoria ou sucessão de alegorias. Alegorias são figuras, né? Símbolos, linguagem simbólica. Sucessão de alegorias fantásticas relacionada a um evento catastrófico, no qual, preste bem atenção nesta expressão do Michaelis, as forças do bem são derrotadas pelas forças do mal. Isso está no dicionário para a palavra Apocalipse. É exatamente o que o Apocalipse não é. Exatamente o que o Apocalipse não é. Não é? Alguém já disse que o maior problema da Bíblia não está nela, mas nós que fazemos a leitura, e esse é o problema. Alguém expressou assim sobre o Apocalipse: Apocalipse? Céu caindo? Mas que bom, perto dele, afinal. É uma outra percepção sobre o Apocalipse. A ideia do céu chegando, então estou mais perto dele. Né? Um outro autor disse o seguinte: a cada dia que passa o Apocalipse deixa de ser um medo e se torna uma esperança. Esse autor começou a entender o que é o Apocalipse. Começou a compreender. Eu quero nessa manhã, e eu prometo que eu vou ser bem rápido naquilo que eu quero falar, que nós introduzimos semana passada, e hoje eu quero, aliás, semana retrasada, né? Porque semana passada a gente falou sobre o pense laranja, né? Demos uma paradinha no Apocalipse. Hoje, eu quero, na verdade, dar uma visão panorâmica, não sobre o livro em si, mas sobre qual é a mensagem, qual é o objetivo. O que é, afinal de contas, o Apocalipse? Será que estas ideias do dicionário e a ideia popular sobre Apocalipse como catástrofe, hecatombe, destruição, será que isso está certo? Será que esta é a mensagem? Então eu quero trabalhar em algumas teses, são 7 teses,
E eu vou passar muito ligeiro por elas, então você preste bem atenção, porque estas teses, na minha compreensão, elas traduzem o que, afinal de contas, é o livro de Apocalipse e como a gente deve ler o livro de Apocalipse. A primeira tese é a seguinte: o Apocalipse se insere num tipo de literatura apocalíptica, esse era o nome dessa literatura, escrita em tempos difíceis, para encorajar o povo oprimido e perseguido a manter a fé e a esperança. Lembram daquela ideia do Michaelis, do dicionário? As forças do bem são vencidas pelas forças do mal? Não tem nada a ver. O Apocalipse fala a pessoas que estavam sendo oprimidas e perseguidas e os desafia a manterem fé e esperança. Esse tipo de literatura, a chamada literatura apocalíptica, ela foi produzida entre 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo. Não? Quando a gente está falando de um tipo de literatura, por exemplo, quando a gente pensa as formas de expressar ou de contar um evento, você pode contar com poesia, você pode contar ele como prosa, uma narrativa, às vezes até seca. A poesia enfeita um pouco, né? Pois bem, a literatura apocalíptica era um tipo de literatura em que se usa símbolos, em que se usam imagens bastante, digamos, irreais, né? Mas a mensagem é o principal. Na Bíblia, nós temos o livro de Daniel, que se insere nesse tipo de literatura apocalíptica, e com isso eu estou dizendo que o livro de Daniel foi escrito no segundo século, ou até o segundo século, ou no período do segundo século, antes de Cristo. Então, o livro de Daniel, Isaías, capítulo 13 e 14, Ezequiel, capítulo 1, e capítulos 28 a 39, o livro de Joel, profeta Joel, capítulos 2 e 3, e Zacarias, capítulo 9 a 14. Se você lê esses livros, você vai perceber esse tipo de imagem. Está lá uma imagem. Obrigado. Fora da Bíblia, existem também exemplos de literatura apocalíptica? Sim. Nós temos o livro de Enoque, Salmos de Salomão, Odes de Salomão, Testamentos dos 12 patriarcas, Livro dos Jubileus, segundo Esdras, Apocalipse de Baruque. Pastor, então o Apocalipse não é um livro único? Não. Ele é um exemplo desse tipo de literatura apocalíptica. Agora, há uma diferença entre o Apocalipse e essa literatura apocalíptica. Talvez por isso é que o Michaelis mencionou esta ideia das forças do mal vencendo as forças do bem. É porque o Apocalipse, ao contrário da maioria destes, ele não fala sobre a vitória do mal. Pelo contrário, fala da vitória de Cristo. Tá ok? Mas preste bem atenção nesse detalhe. Então, essa é a primeira tese. O Apocalipse é um tipo, ou se insere dentro de um tipo de literatura que é bem comum nesse período de 400 anos e que tem este tipo de forma de falar, de dragão com 7 cabeças, etc, etc, etc. Tá ok? Segunda verdade que quero trazer para vocês, ou segunda tese sobre o Apocalipse, é que o tema central do livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Este é o tema central. O tema central não é o fim do mundo, não é a destruição da humanidade. Aí você verifica que a visão popular acabou se inserindo, se colocando, se sobrepondo à visão bíblica. Este não é o principal no livro do Apocalipse. A gente percebe pela sua própria expressão, não é? Quando nós lemos o livro de Apocalipse, logo no primeiro versículo, ele vai dizer o seguinte. Está aqui.
Vamos lá. Ele começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, guarde isso, em breve devem acontecer, e que ele, enviando-os por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Era uma mensagem, portanto, de Jesus àquela igreja cristã sofrida do primeiro século. Era uma revelação de Jesus àquela igreja. Tá ok? Fiquem bem atentos, portanto, no tema central do livro de Apocalipse. Aliás, deixa eu ler o versículo 3. Diz assim, bem-aventurados. Bem-aventurados. O que é bem-aventurado mesmo? Felizes. Olha só. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Alguém lendo o Apocalipse ficou feliz aí? Porque nós estamos permitindo que a visão popular de catástrofe, de vitória do mal sobre o bem, esteja presente. Mas a revelação tem o objetivo de nos tornar felizes. É para a gente ler o Apocalipse e ficar feliz. Esse é o objetivo do livro. Este é o centro da mensagem do Apocalipse. Bom, o livro de Apocalipse se insere num tipo também de literatura cristã, especificamente cristã. Quando eu falei sobre literatura apocalíptica, eu me referi à literatura judaica, tá bom? Mas a literatura cristã, que foi chamada de escatologia. Quem sabe o que é escatologia? Levanta a mão. Ninguém sabe o que é escatologia? Escatologia é definida como a doutrina das últimas coisas. Escatom, últimas coisas. Escatologia, logos, logia, significa doutrina. Então, doutrina das últimas coisas. Quando eu fiz a prova de doutorado lá na Alemanha, eu escolhi fazer sobre o tema de escatologia. Não é? E foi terrível. Porque eu me lembro que a pessoa que estava fazendo a prova comigo, prova oral, ele me perguntou assim, cite os eventos todos da escatologia cristã. E tinha que falar em alemão, você imagina. Eu fiquei meio enrolado assim, a certa altura, eu falei, bom, a grande tribulação, o milênio, e fui citando a volta de Cristo, novos céus e nova terra, e disse, o senhor esqueceu uma coisa. E eu falei, gente, o que eu esqueci? Bom, lembrei lá, não lembrei, ele me falou, né? Era um examinador bonzinho. Muito bem. Escatologia, então, tem sido colocada na ideia da literatura cristã como estes eventos do fim do mundo. Tá bom? Escatologia, eventos do fim do mundo. Doutrina das últimas coisas. Fim do mundo, novo céu, nova terra, etc, etc. Mas existe um autor chamado Jürgen Moltmann, alemão, que escreveu Teologia da Esperança. Em 1952 ele escreveu esse livro, é um livro preciosíssimo, e é bem interessante porque ele faz uma nova definição de escatologia. Sabe o que ele diz? A escatologia não é a doutrina das últimas coisas, é a doutrina da esperança cristã. Amém? Quem espera em Cristo, diz Jürgen Moltmann, quem espera em Cristo, não se acomoda à situação presente. Ele começa a contradizê-la. Quem sabe o que nos espera no futuro, a esperança cristã não se acomoda ao tempo presente. Começa a sofrer pela realidade presente que nega aquilo que será na eternidade, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então coloque isso na mente. Escatologia não é doutrina
das últimas coisas, mas doutrina da esperança cristã. Quarto lugar, quarta tese. Para fazer sentido para nós hoje, o Apocalipse precisa ter feito sentido para os seus primeiros destinatários. Vamos imaginar uma imagem. Um avião em turbulência. Quem já passou por a situação de turbulência em avião? Todo mundo, né? Que já viajou de avião, né? E eu me lembro que a primeira vez, ou uma das vezes que fiz esse trajeto até a Europa, né? Até a Alemanha, onde eu morava, e eu me lembro que levantou o voo e ele começou a ter turbulência. E foram 9 horas de turbulência. Né? Eu acostumei, a certa altura, eu disse, se cair já foi, estou salvo, né? Turbulência. Vamos imaginar, então, você está dentro do avião e ele vem com uma turbulência severa. Irmão Paulo, que foi piloto de avião há muitos anos, né? Ele me disse uma vez, pastor, fique tranquilo, turbulência não derruba avião. Falei, beleza, irmão. Mês seguinte eu fiz uma viagem de avião, começou a ter turbulência. Falei, irmão Paulo, estava errado, vai derrubar. Então, vamos imaginar que você está num avião com turbulência e de repente o piloto manda a seguinte mensagem. Senhores passageiros, fiquem tranquilos, que esse problema de turbulência será resolvido daqui a 100 anos. Fiquem tranquilos. Vai ser resolvido, daqui a 100 anos está resolvido, não tem mais turbulência. Qual o sentido? Renata, faz sentido para você isso? O que é que você falaria para esse piloto? Não é? Não adianta. Pois bem, o Apocalipse tem sido às vezes interpretado assim. Os cristãos estão sendo perseguidos, estão passando por tribulação tremenda, turbulência. Aí João, que está na ilha de Patmos, exilado, escreve um livro dizendo para eles, fiquem tranquilos, no século 21, 22, Jesus vai voltar, vai acabar com esse problema todo. Faz sentido? Faz sentido o livro? Então a gente tem que procurar, e aí está um grande segredo da interpretação bíblica. A gente primeiro precisa descobrir o que é que o Apocalipse dizia, o que a Bíblia quis dizer aos primeiros destinatários. E a partir do momento que a gente entende o sentido para eles, a gente então vai começar a entender o que ela quer dizer para nós. McDowell, comentarista do Apocalipse, diz, tudo o que o João escreve, tudo tem relevância imediata. Para quem? Os primeiros cristãos do primeiro século. E só assim passa a ter relevância também para nós. Lembram que eu pedi para vocês gravarem uma expressão que ele dizia? Revelação de Jesus que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve. Quanto tempo foi escrito isso aqui? Quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás, porque foi escrito mais ou menos no ano 96 depois de Cristo. Quase 2000 anos atrás foi escrito as coisas que em breve vão acontecer. Pastor, mas a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Não tem nada a ver, gente. O Apocalipse está escrito para nós, não para Deus. Quando Jesus estava dizendo, ou mandando João dizer para a igreja, em breve, é porque era em breve. Breve para eles. Breve para aqueles que estavam vivendo esta experiência. Quinta tese. O Apocalipse foi uma literatura sediciosa. O que é sediciosa? Literatura sediciosa. Conspira, de conspiração, sedição. Ok?
O Apocalipse foi uma literatura sediciosa que claramente predizia a queda de Roma e a vitória de Cristo sobre os Césares. Aleluia! É isso aqui. Literatura sediciosa. E quando nós dizemos que ele foi uma literatura sediciosa, é por causa do contexto. Era um panfleto sedicioso escrito numa linguagem cifrada, cheia de símbolos, números, referências ao Antigo Testamento que os romanos não conheciam. Depois eu vou pesquisar para ver quantas referências o Antigo Testamento tem no Apocalipse. Porque ele cita constantemente o Antigo Testamento, que o judeu conhecia bem, que os primeiros cristãos conheciam bem. Mas Roma não. O livro foi escrito durante o reinado do imperador romano Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Os autores cristãos do segundo e terceiro século o identificavam como um perseguidor cruel de cristãos. Tertuliano, que foi escritor cristão, 160 a 220 ele viveu, ele o chamou de a outra metade de Nero. Vocês lembram quem foi o imperador romano Nero? Foi aquele que queimava cristãos, mandava fincá-los em estacas para iluminar as estradas de Roma. Foi aquele que incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. Foi aquele que tinha a famosa expressão que dizia assim: Christianus ad leonem, mandem os cristãos aos leões. Este era Nero. Pois bem, Domiciano foi chamado a segunda parte, o segundo lado de Nero. Porque ele foi tão cruel, talvez até mais cruel, do que Nero. Irineu de Lyon o chamou de o anticristo. Esse Domiciano. Gente, é isso que o povo está vivendo naquele momento. Neste momento, João escreve e utiliza uma forma, um formato, um tipo de literatura chamada literatura apocalíptica. Ele inverte a mentalidade da literatura apocalíptica, que era da vitória do mal sobre o bem. Ele inverte isso para dizer o seguinte: olha, gente, fiquem firmes, tenham esperança, Cristo é vitorioso. Não é Domiciano que vai vencer a gente. Por isso é sediciosa. Por isso é que era escrita com cifras, com símbolos, com referências ao Antigo Testamento. Um romano pegando aquele livro ia dizer: que besteira é esta? Que literatura boba é esta que esses judeus escrevem? Qual é o sentido de uma besta do mar, outra besta da terra, um dragão com 7 cabeças? Qual é o sentido disso? Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho. Qual é o sentido disso? Os romanos não entendiam. Então era nesse sentido, gente, que o Apocalipse fazia sentido para aqueles irmãos. João usou símbolos para esconder ideias que trariam complicações aos leitores do livro, caso as autoridades romanas os descobrissem. Então ela vinha no enigma, ela vinha cifrada. As verdades de natureza revolucionária contidas no livro podiam ser escondidas com segurança sob símbolos estranhos, compreensíveis aos cristãos, mas ininteligíveis aos romanos. Sexta e penúltima tese do Apocalipse. Vocês entenderam as teses aqui? Entenderam? Sexta e penúltima. Entre mensagens para a igreja do primeiro século e profecias acerca do tempo futuro, o Apocalipse mostra princípios sempre válidos na experiência cristã. Ah, pastor, mas o senhor disse lá que o Apocalipse não falava do fim do mundo.
Sim, não é este o tema central. É este o sentido que eu quis dar. O Apocalipse falava do passado para aqueles primeiros cristãos. Fala do futuro, sim, porque vai haver uma nova realidade no futuro, quando Cristo finalmente voltar e levar os seus consigo. Mas ele tem também uma mensagem para nós no presente. É muito importante termos esta visão idealista sobre o Apocalipse. Profecias ou entre mensagens para a igreja do primeiro século, aquela que estava sofrendo, e as profecias acerca do tempo futuro, ele mostra princípios sempre válidos para a gente. Em todos os tempos e em todos os lugares. Última tese do Apocalipse. Ele não anuncia o fim do mundo. Ele profetiza um novo começo. Vamos aos textos bíblicos, olha. Ele vai dizer assim, vamos ler juntos, vamos? Vamos ver se dá? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe mais. Era de esperar, e isso foi o que eu aprendi a minha vida inteira sobre o Apocalipse, que ele dissesse, vi o novo céu, para onde todo mundo foi, mas jamais prestei atenção, a não ser há pouco tempo atrás, é que ele fala de um novo céu e de uma nova terra. Essa é a proposta do Apocalipse. Esta é a proposta do Apocalipse, é que a gente comece a viver uma nova experiência de um novo céu e de uma nova terra. Olha o versículo 5 de Apocalipse. Vamos juntos. Eis novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Eu acho que a gente podia dizer também de modo diferente. Eis que faço todas as coisas novas. Novas. O que a gente percebe é que a mensagem principal do Apocalipse é renovação. E a renovação da esperança. Eis que faço de novo todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. É interessante como o profeta Isaías fala sobre isso lá em capítulo 43, versículos 18 a 20, porque ele diz, olha, as velhas coisas já passaram, há uma situação nova. Isaías diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. O Apocalipse quer propor para a gente que a gente viva um novo céu e uma nova terra agora, no presente. Não vai ser só no futuro. No futuro também, mas é no presente. Há uma dúvida aqui sobre uma expressão que aparece, que para um brasiliense é complicado. O mar já não existe? Hã? Brasiliense. Não é? A primeira vez que eu tomei consciência do livro do Apocalipse, eu disse, mas isso não, gente. Vai acabar com o mar. Não é? Que eu não tive chance de ver muito na minha vida, a não ser depois crescido já. Eu me lembro que uma vez eu estava em Israel e nós fomos no Monte Carmelo, onde Elias enfrentou os 850 profetas, né? E é 850 porque tinha 450 de Baal, 400 de Acera, né? Por isso que é 850. Que a gente pensa normalmente são só 450, não, são 850. Pois bem, ali há uma vista belíssima. O pessoal diz, você quer ver o Vale do Armagedon? Isso é claro, vamos conhecer. O que é o Armagedon? No livro de Apocalipse aparece a ideia de uma guerra
final entre o bem e o mal, né? Que vai ser no Vale do Armagedon. Acontece que aquele vale é chamado de Vale de Jezreel. E há um erro aí, porque na verdade, aquele não é o Armagedon. Har Megido, é uma corruptela que houve dessa expressão, porque o Har Megido é o monte do Megido, que a gente consegue ver lá do Monte Carmelo, é um montezinho pequenininho. Enquanto que esse vale bonito, muito verde, não sei quem já esteve lá nessa época em que está tudo verde, é lindo de morrer. Eu vi uma irmã dizendo uma vez, mas Deus vai destruir esse vale lindo, pastor. Mas exatamente porque existe essa ideia. E ela disse, mas Deus vai destruir essa coisa linda? Esse era o meu sentimento quando a Bíblia diz, e o mar já não existe. Por que o mar já não existe? Em Êxodo 15, 10, a Bíblia diz, sopraste o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Em muitos textos, nos Salmos principalmente, o mar é considerado como instrumento da ira de Deus, do juízo de Deus, melhor dizendo. Em muitos textos, vejam aqui como o exército do Egito foi coberto por estas águas. Em Mateus 8, 27, Jesus acalma o mar da Galileia, que é um lago, mas é chamado também de mar. Jesus acalma o mar. Lembram o que os discípulos disseram sobre este acontecimento depois que aconteceu? Quem é este que até mar e vento lhe obedecem? Irmãos, sabe o que o Apocalipse está dizendo quando ele diz o mar já não existe? Está dizendo, cessou o juízo de Deus. Deus tem em suas mãos até este que era a ameaça de todo mundo. O mar já não existe. Agora é só bênção, é só fruição das bênçãos de Deus. Concluindo essas teses, alguém escreveu assim, fim é um jeito pessimista de dizer começo. É um filme chamado Apocalipse do Amor. Fim é um jeito pessimista de dizer começo. Foi isso que João fez. Ele usou uma literatura que era uma literatura pessimista, que era literatura apocalíptica, para falar de um novo começo. De todos aqueles que se rendem a Cristo, experimentam nas suas vidas. O pessimista sobre o Apocalipse diria, vocês pensam que é um eclipse, eclipse do sol, mas pode ser um apocalipse. Isso diria o pessimista. O cristão diria assim, você pensa que é um apocalipse? É apenas um eclipse. A vitória do mal, em muitos momentos que acontece na história, é só um eclipse. É só um eclipse. Mas, na verdade, é o apocalipse. Não como catástrofe, mas como revelação da esperança de Deus para nós. Meus amados irmãos, é por isso que a gente pode dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Há um novo verbo que a gente pode criar. Vamos ver juntos? Apocalipse. Assuma no seu coração, na sua mente, na sua vida, as verdades esperançosas do Apocalipse. Leia o Apocalipse como a doutrina da esperança cristã. Apocalipse. Que Deus nos abençoe.